eu sou o Elon e dessa vez eu vim com uma resenha pra vocês. É uma resenha que um amigo meu pediu, chegou umas 2, 3 semanas que eu tô gravando isso daqui. Ele falou assim: Elon, tem como você fazer a resenha do livro da Matriz? Seu amigo tem voz fina? Mando você de voz fina. Eu não tô chamando ele de voz fina. Voltando, pessoal. Poxa, esse livro, eu gosto dele. É de um autor que eu gosto também. As histórias dele tem uma barriguinha no meio da história, mas a história é muito boa. Eu falei, quer saber? Bora fazer a resenha. Resenha é Elantris, de Brandon Sanderson. Vamos começar. Elantris era a capital do reino de Arelon. Não é do meu reino, tá bom? Piada sem graças à parte. Elantris era a capital do reino de Arelon. Muito simples. Lá, as pessoas daquela capital em si, daquela cidade, algumas, no livro não chega a explicar direito, poderiam ser dominadas pela Shaod. O que é Shaod? Elas acordavam um dia perfeitas, literalmente. Lindas, maravilhosas, serenda na pele, saúde perfeita, imortais. Mas o imortal, aquele imortal do elfo do Senhor dos Anéis. Ou você morre porque quer, ou você morre em batalha. Fora isso, não tem como morrer. Mais ou menos nesse esquema. Então, tudo bem, a gente continua a história. Lá, esse pessoal da Shaod em Elantris, eles poderiam fazer magias. Eles faziam um pequeno desenho no ar, um Aon. No livro está escrito Aon, mas eu vou falar Aeon porque... não sei porque, eu sinto que é Aeon, tá? Eles desenhavam algo no ar e você via as linhas que eles desenhavam e simplesmente, pá, fazia alguma magia. Curava, gerava luz, fogo, água. Probabilidades, pelo que eu vi aqui, são simplesmente infinitas. Até que teve um dia que teve um terremoto. Nesse terremoto, pouquinho tempo depois, não chega a dizer se foi exatamente depois do terremoto, um pouco tempo depois, a Shaod mudou. Todo mundo que foi atingido por ela não era mais tão bela assim. Começou a parecer um zumbi, literalmente. Caía cabelo. A pessoa estava com uma fome descontrolada, apesar que ela não comia outras pessoas, né? E elas não se curavam mais. Elas continuavam imortais. Só que até um mero cortinho no dedo deixava a pessoa desesperada, por causa que ela ia sentir aquela dor eternamente. Vamos cortar? Por causa que essa explicação eu só dei para vocês entenderem mais ou menos como é que é o esquema de Elantris. Teve esse desespero, todos aqueles atingidos pela Shaod ficaram presos em Elantris, de forma que uma cidade satélite da capital, Caê, acabou se transformando na capital do reino. Agora vamos começar com a história em si, porque eu só dei uma pincelada para vocês não se perderem no que eu vou dizer. Ela começa com o príncipe Haldane, que acorda num belo dia. Hoje eu vou me casar, eu vou conhecer minha noiva. Ele acorda, aquele sentimento de estou me sentindo diferente hoje, estou me sentindo bem. Que legal. Ele abre a porta para ver o servo dele. O servo dele, Haldane, tinha sido atingido pela Shaod. Na mesma hora, ele é afastado de tudo, como se a Shaod fosse algo contagioso, tipo, encostou, pegou. E ele, claro, é banido para Elantris. Nesse mesmo dia, chega a noiva dele, Sarene. Sarene chega na cidade, toda feliz, sorridente, saltitante. Vou conhecer meu noivo. E cadê o noivo? Cadê o noivo? Cadê? Ninguém sabe onde é que tá. Falaram que ele morreu, mas não falam direito como ele morreu, por que ele morreu. Só que tinha um pequeno problema. As leis de Caê, de Elantris, do reino de Arelon em si, eram muito simples. A noiva, no momento que ela é prometida ao noivo, ela desiste da própria família, desiste, entre aspas, claro, e ela já faz parte da família de Haldane, da família real. De forma que mesmo com Haldane morto, que o pessoal que era atingido pela Shaod agora é considerado de morto,
Mesmo com ele morto, ela simplesmente tem que viver lá. Uma coisa muito legal do autor, de Brandon Sanderson, são as personagens femininas dele. Eu gosto muito das personagens femininas, as principais. Eu digo Vin, de Mistborn, e Sarene, de Elantris. Elas têm personalidade, eu não tenho o que dizer. Não tem uma outra coisa mais. Ela é muito daquilo. Eu sou independente, eu sei me virar. Eu não preciso de ninguém para me ajudar. Isso é muito legal. E de certa forma me lembra a Hermione do Harry Potter, que a Hermione também é muito assim. Eu sou independente e ela se vira melhor que todo mundo lá. Sarene e Vin são a mesma coisa. Elas não ficam naquele, ai, eu vou preferir o frango linguado. Entendedores entenderão o que eu quis dizer. Elas não, elas sabem o que ela quer, elas vão atrás e elas não ficam esperando o príncipe encantado. Se elas estão precisando de fazer alguma coisa, elas vão lá e fazem. Essa é Sarene, uma mulher absurdamente inteligente, o que na corte de Caê é meio estranho. Inteligência e mulher naquela corte não é que não combina, mas não é uma coisa que o pessoal está muito acostumado. Nesse meio tempo tem um terceiro personagem, Raden. Nossa, é horrível falar o nome dele. É H-R-A-T-H-R-E. N, no final. Ele é um sacerdote de uma religião que está tentando ser imposta, literalmente. É uma religião muito simples. Ou você segue a gente ou você está errado. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tudo bem. Vamos lá. Ele chega. Lá em Caê existem várias religiões, cada uma convivendo pacificamente com a outra. Mas o sacerdote em si, ele não quer passividade. Ele quer domínio. Ele começa a pregar a favor de si. Vamos voltar um pouco para Haldane, que ele já está preso em Elantris. Abriram as portas, jogaram o coitado lá para dentro, fecharam. E lá ele entrou com um pequeno, muito pequeno tributo. Comida. Agora imagina, comida num lugar onde tem uma galera que vive de fome, uma fome absurda, e por mais que coma, a fome não desaparece. Ele começa a ser perseguido por tudo quanto é lado e ele consegue fugir. E lá ele descobre do pior jeito que o pessoal machucado não se cura. É absurdo isso. E ele conhece Galadon. Os dois se tornam amigos na mesma hora e Haldane entende que lá existem pequenas facções. 3, não que eu muito me engane. Uma tentando ser dominante sobre a outra, pelo domínio de Elantris, que na verdade era basicamente uma terra sem lei. Haldane e Galadon se juntam e começam a criar uma facção própria, com uma pequena diferença. Haldane começa a espalhar que ele pode acabar com a fome das pessoas. E isso, como? Vocês vão ter que ler para descobrir. Eu não vou falar porque eu já vou começar a dar um pouquinho mais de spoiler. Vamos voltar para Sarene, que está tentando entender o motivo pelo qual Haldane simplesmente desapareceu. Que ela percebe que o pessoal evita falar nele. E também vamos falar para o sacerdote, que você percebe que o domínio dele começa a ser um pouco violento. Elantris é um livro mais de cotidiano, por assim dizer. Você só vai entender o real motivo do que está acontecendo lá pro meio do livro, que é quando começa a se desenrolar e você entende. Começa a entender por que o pessoal que mora em Elantris, os atingidos pela Shod, perderam os poderes. Você vai entender o que Haldane faz para, entre aspas, ter ele de volta. Você vai entender o que o sacerdote Raden, eu vou falar Raden, eu não sei como fala, gente, desculpa mesmo. O que ele começa a fazer para espalhar a palavra da religião dele. Nesse sentido, eu posso te dizer que Serena é a personagem mais ativa, que ela vai para cima e para baixo, ela começa a ensinar esgrima para as mulheres da corte, outra coisa que ninguém se conforma. E uma das coisas da Sarene que eu mais gosto é ela se fazendo de idiota. É muito legal. Por causa que ela se faz de idiota, mas aquele idiota que o cara não consegue responder.
ela com aquela vozinha de idiota, aquele olhar de eu não sei nada, o que eu tô fazendo aqui? Ela começa a jogar perguntas para os homens que eles ficam com aquele questionamento de caralho, o que eu vou falar pra essa doida? Eu vou pular um pouquinho pra a parte que eu mais gosto, que é uma discussão que Sarene tem com Raden. Raden começa a questionar, falando minha religião é certa, qualquer outra que você seguir tá errada. E Sarene começa a fazer alguns questionamentos. São questionamentos muito bobos. Tipo, sabe Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum? Por quê? Por quê? Por quê? Claro que não é só porque ela elabora um pouco mais e ela continua fazendo aquela cara de boba dela. Só que o sacerdote começa a perceber que ele não tem resposta para tudo. E mesmo se ele tivesse, as perguntas de Sarene tinham tais lógicas que ele estava perdendo toda a pequena multidão que ele estava conseguindo chamar para a religião dele. Pessoal, Elantris é simplesmente um livro maravilhoso. É um livro para você aproveitar aos poucos. Por que eu digo aos poucos? Se você quiser ler ele numa tacada só, vai fundo, porque vale muito a pena. Só que, como eu falei, existem alguns momentos que Brandon Sanderson coloca uma barriguinha no livro. Você começa a se questionar por que ele colocou esse trecho aqui, sendo que, efetivamente, realmente, o trecho ele não leva lá pra frente, ele não coloca partes importantes na história. Mas se você conseguir passar desse trecho, é um livro maravilhoso. Simplesmente porque ele trabalha 3 personagens, Raden, Sarene e Haldane, de tal forma que você começa a entender tudo o que está na mente deles. E você... eu não vou falar esse spoiler. Descubram sozinhos. Como eu já falei, a parte que eu mais gostei do livro é a discussão entre Sarene e Raden. Mas eu vou falar outra, só para deixar um gostinho a mais. É quando o Haldane descobre que aqueles atingidos pela Chaod, mesmo por essa evil Chaod, por assim dizer, eles ainda conseguem invocar Aeons. E eles conseguem invocar Aeons que realmente fazem algum tipo de efeito. Mas como ele descobre para fazer dar o efeito, aí é com vocês. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha aí embaixo. Citam qualquer outra resenha que vocês querem, eu vou correr atrás, eu vou dar um feedback para vocês. Eu fiz a do Felipe, vocês viram, eu corri atrás. E como eu falei, eu vou dar um feedback. Pessoal, até a próxima!